Galera, mais um vídeo aqui para vocês e hoje vamos falar, gente, de um tema que sempre cai em concursos e seleções, né? É a questão do tecnicismo, né? Principalmente aí voltada para professores. Essa aula é destinada a você. Então vamos entender como funciona, como isso é cobrado, né? E como essa imagem aqui diz muito sobre o tecnicismo, tá bom? Imagem aí do Charlie Chaplin, né, no filme Tempos Modernos e vai ajudar você a entender como funciona o tecnicismo dentro do conceito de educação, tá bom? Então você é muito mais que bem-vindo aqui nesse canal e vamos começar essa aula maravilhosa destinada para professores, tá bom? Então essa aula aqui é para professores e você é bem-vindo nessa aula aqui. Então, vamos lá iniciar, tá bom? Show de bola? Então, gente, para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Silva, há mais de 4 anos ou para 5 anos aí, preparando pessoas para concursos e seleções e, graças a Deus, com muito êxito, né, no que se refere a aprovações, tá bom? E você pode ser o próximo, tá bom? Então, eu tenho turma só para professores, eu tenho turma de português para todos os concursos, fundamental, médio e superior, tá bom? Você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade e olha o tanto aí de aluno aprovado em concurso e seleção, e você pode ser o próximo, a próxima, tá bom? Nossos alunos recebem as apostilas para estarem estudando, tem feito muito sucesso essas apostilas, né? E graças a Deus tem sido uma bênção e muita gente tem passado em concurso e seleção por conta disso, tá bom? Todas as aulas ficam gravadas na nossa plataforma do Classroom e você pode acessar a hora que quiser e você aí, ó, arrasar na sua prova, tá bom? Então, não perde tempo, Leandro, não conhece o seu trabalho. Eu posso assistir um aula grátis? Pode, se assistir um aula grátis. Se gostar, fica com a gente, tá bom? No grupo de estudo você resolve provas da sua banca, de outras bancas também. O estudo é em grupo com pessoas de vários lugares do Brasil, tá bom? Então, aula gravada, aulas ao vivo, apostilas de estudo, simulados, o estudo em grupo, o valor é acessível, material, quem usa, gosta muito, tá bom? E você estuda sem sair de casa. Então, não perde tempo e vem fazer parte dessa turma aí de aprovados, tá bom? A conversa tá boa, mas vamos ao que interessa, que é o tema da aula de hoje, tecnicismo, tá bom? Em 1 minuto. Muito bem, então vamos agora começar a falar sobre o tecnicismo, né? Mas antes de falar de tecnicismo, nós temos que lembrar das tendências pedagógicas, né, que marcam ali a questão da história da educação, né? Afinal, a educação ela é regida por esses marcos, né? Então, a tendência pedagógica, ela sempre vai estar presente no nosso contexto de estudo para concurso, tá bom? Principalmente aluno meu, não pode errar mais, né? Porque a gente aqui sempre está trabalhando esse assunto aqui maravilhoso, né? Então, eu tenho as tendências liberais e progressistas. Nas liberais, eu tenho a tradicional, renovada progressiva, não diretiva e tecnicista. Essas são as tendências liberais. Aí eu tenho as tendências progressistas, chamada libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. A tecnicista se encontra aqui, né? Inclusive, que é o tema dessa aula. Eu recomendo você estar assistindo, né? Outros vídeos que vão te ajudar a entender mais sobre esse assunto. Então, você pode assistir tendências pedagógicas,
um tema que sempre cai, tá bom? Coloca lá tendência pedagógica e coloca lá o nome do professor, tá bom? Você também pode assistir Teorias da Educação. É um vídeo também que vai te ajudar a entender o contexto, né? E também História da Educação. Então, essa trilogia, né, vai te ajudar a entender bem legal como funciona essa questão das tendências pedagógicas, da história, de todo o contexto, tá bom? Lembre, só tem conhecimento pedagógico? Não, também tem português. Coloca lá, ó, o uso do hífen. E o próprio canal, você coloca o nome do conteúdo e você coloca o meu nome e o próprio canal coloca aí para você, né, a questão de conteúdos dentro da sua pesquisa, tá bom? Então, vai lá conferir que tem muita coisa boa para vocês, tá bom? Então, essa aqui, pessoal, essas tendências pedagógicas são na visão do Libânio, né, que é o mais cobrado em concurso e seleções. Vai lá conferir que sempre está caindo em concurso as questões desses pedagógicos, principalmente na visão de Libânio, tá bom? Sabendo também é cobrado, nós temos vídeo aqui sobre eles. Então, lá. A primeira imagem, ela fala muito sobre o que nós vamos retratar no estudo de hoje, ó. Eu tenho aqui Charlie Chaplin, né? Que vai ser trabalhado ali no filme Tempos Modernos e vai te ajudar a entender melhor como funcionava o tecnicismo. Afinal, o tecnicismo é muito atrelado à questão do trabalho, né? Do serviço braçal, não do intelectual. Então, é mais ou menos essa vertente aí do tecnicismo, tá bom? Então, Tempos Modernos, de 1963, de Charlie Chaplin, é imperfeita para representar o tecnicismo na educação. A figura mostra um operário engrenado dentro de uma máquina gigante, completamente submissa à lógica do trabalho mecânico e repetitivo. O personagem está fundido em as engrenagens, o que simboliza a desumanização do trabalho, tratado como parte das máquinas. Isso representa uma crítica, né, ao modelo industrial, no qual a eficiência é mais valorizada do que o bem-estar ou a criatividade do indivíduo. Então, isso também traz para a educação muita questão do repeteco, muita questão do desgaste, né, intelectual, muita repetição, não preocupado muito com a questão intelectual, e sim em um trabalho, em sim trazer dinheiro para a sociedade, bom? Então, o mercado de trabalho trabalha muito nessa questão do capitalismo, do ter, né? E a educação, ela não tem essa vertente de trabalhar sem dispensante, sim pessoas que produzissem e trazessem algum tipo de retorno, bom? Então, a relação do tecnicismo com a educação. A educação como linha de montagem, né? Ali, o aluno era feito para ser um trabalhador e pronto, isso. Se resumir é isso, tá bom? Então, assim como o operário na imagem, o aluno tecnicista é preparado para seguir comandos, cumprir tarefas pré-estabelecidas e ser eficiente e produtivo, tal como a engrenagem no sistema. Então, ele era apenas um robozinho. Influência da indústria e do behaviorismo. Esse modelo foi inspirado na lógica industrial e no behaviorismo de Skinner, que vê a aprendizagem como resposta e estímulo, compensadas por algo bom ou por punição, muito parecida ali com a tradicional, né? E o ensino como um processo técnico controlável e sustentável. Então, eu vou trazer aqui para vocês, gente, uma imagem aqui de Skinner, tá bom? Para você entender quem é esse camarada. Então, Skinner é esse senhor aqui, tá bom? Então, ali é muito falado sobre a questão do estímulo. É o aluno merecer, ele recebia algum tipo de estímulo. Se não seguisse o padrão, era castigado, tá bom? Então, lá, qual era o papel do professor? É comum um operador de máquina pedagógica, aplicando métodos, cronogramas e avaliações padronizadas, com foco em resultados imediatos e mensuráveis, não no desenvolvimento crítico e humano do aluno. O professor era apenas uma pessoa que ditava e o aluno tinha que obedecer. Então, isso era o tecnicismo e o professor era também entrava nesse sistema, alunos e professores, tá bom? Então, vamos ver um resumo crítico aqui do tecnicismo. Ele tem um elemento da imagem, que é paralelo com o tecnicismo, aquele Charlie Chaplin. Eu tenho engrenagens gigantes, é o ensino mecânico, né, repetitivo, né, e copiar, editado, e até chegar à exaustão. Operários presos à máquina, né, aluno como sujeito passivo e se autonomia, o aluno era passivo, né. O ritmo é automático, educação voltada à produtividade, e a estética industrial, influência do taylorismo e fordismo na educação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o taylorismo e fordismo na educação, tá bom? Daqui a pouco eu preparo aqui um material para a gente falar sobre isso aqui. Então, os críticos colocavam, né, gente, a questão da educação como o aluno sendo um rato em um laboratório onde ele obedecia. E quando ele obedecia, ele recebia estímulos, tá bom? Então, ele era ali uma cobaia, né? E quando ele não obedecia, ele era punido, né? Nós sabemos que esse contexto não entra mais hoje na educação.
Então, nós temos aqui uma imagem pertinente ao como era o ensino técnico, né? Tradicional, fechado, zero animação, professor detentor de saber, obediência, e era um ensino desumanizado. Nós falamos lá a palavrinha Taylorismo, pode ser que caia na sua prova. Lembra o que é o Taylorismo? O Taylorismo é um sistema criado por Frederick Taylor, dos Estados Unidos, no final do século XIX, também conhecido como Organização Científica do Trabalho, OST. Enfatiza a eficiência, a divisão do trabalho, o controle rígido do tempo e a padronização de tarefas. Então, o texto é altamente explicativo, né? A influência do Taylorismo na educação. A aplicação da lógica industrial na escola, aluno tratado como matéria-prima a ser moldado. Então, o aluno é ali moldado. Isso é o que nós também chamamos de behaviorismo. ênfase na eficácia do ensino, com foco em resultados quantitativos, educação voltada para a formação de mão de obra, técnica, obediente e produtiva. E as características do modelo tecnicista na educação inspirado no Taylorismo, né? O planejamento centralizado, racionalizado, métodos de ensino baseados em instruções programadas, conteúdo fragmentado e padronizado, avaliação centrada na memorização e redução da autonomia docente, educação como processo mecânico instrumental. Eu vou trazer aqui uma imagem extra para você entender a questão do ensino técnico no Brasil, tá bom? Tanto a parte positiva como a negativa. Muito bem. Foi colocado aí para vocês a questão do ensino técnico. Enquanto aqui está sendo gerado aqui o slide, eu vou trazer para vocês as qualidades e os defeitos, tá bom? As vantagens. Inserção rápida no mercado de trabalho. Como eu falei, tudo tem um lado positivo e um negativo. Lembrando que a educação tecnicista é considerada a pior fase da educação, tá bom? Formar profissionais em menor tempo, atender a demanda e mediar a empregabilidade. Formação prática e direcionada. ênfase em competências técnicas com foco em atividades concretas e operacionais. Alternativa acessível ao ensino superior, curso mais curto e muitas vezes gratuito. Por exemplo, Senai, né, IEFES e instituições tecnológicas, né? Então, aqui lembrando que muito importante a questão das empresas S no contexto da educação. Atendimento à diversidade regional pode ser adaptado às necessidades locais, agropecuária, turismo e indústria. Parcerias com o setor produtivo, integração entre escola e empresas, com estágios, convênios e capacitações e práticas. E valorização da qualificação profissional, promove o reconhecimento de profissões técnicas e combate a desvalorização do ensino médio. Então, o ensino médio, né, teve muito importante nesse contexto. Por quê? O aluno saiu do ensino médio para o ensino técnico, né? Agora vamos ver a desvantagem, tá bom? As desvantagens são limitações, descontinuidade de políticas públicas, falta de continuidade de programas federais, Planatec, Novotec, o que afeta a expansão e manutenção. Então, precisa de mais investimento. Desigualdade no acesso, maior concentração nas regiões sul e sudeste, déficit no norte e nordeste, a questão do acesso, né, ao ensino técnico. Baixo investimento, infraestrutura deficiente, falta de laboratórios, equipamentos e materiais adequados. Desconexão entre a teoria e prática. Alguns cursos ainda possuem currículo distante das áreas reais exigentes
né, as reais exigências do mercado. Então, você aprendeu uma coisa lá na prática, é totalmente outra. A gente vê muito isso aqui acontecer. Até na educação mesmo, né, gente? É muito bonito na teoria, na prática, Jesus. Estigma social. Vista muitas vezes como ensino de segunda linha, em comparação em superior. Então, sempre o ensino técnico vai ser visto com um olhar tipo de preconceito. E a baixa articulação com a educação básica. Falta de integração com o ensino médio e ausência de orientação vocacional eficaz. Então, você vê que é uma aglomerada aí de situações que fazem prejudicar o ensino técnico, que tem a sua parte boa, mas também tem a sua parte ruim. Vou trazer aqui uma imagem mostrando como isso aqui se liga, tá bom? Dizer aqui uma imagem, gente, mas analisando bem, é praticamente o que eu falei. Então, fica aí como tarefa de casa, vocês darem uma olhadinha na questão do ensino técnico, que ele é muito importante, tá bom? Com as profissões, tem todo o seu valor, tá bom? Então, são cursos, uma parte aí importante da educação, que vai ajudar bastante, tá bom? Tem sua parte ruim e sua parte boa, tá bom? De que lado você fica? Vamos lá. Aí eu comecei a falar do Taylorismo, agora eu vou finalizar, tá bom? O Taylorismo traz uma interpretação técnica e conceitual da imagem. Traz tipografia sólida, transmite rigidez, estrutura e força, característica associada ao fordismo, né? Então, é algo bem exigente, né? Fundo neutro texturizado. Remete à ideia de tempo, história e tradição, reforçando o contexto industrial e história do conceito. Então, tem a sua parte boa, né, gente? A questão da indústria, né? Mas nós sabemos que é bem melhor a questão do ensino superior. Eu preciso ser revista essa questão do trabalho, né? O que falta é a questão do balanceamento disso aí, tá bom? O Fordismo e a educação. Falando do Taylorismo, e o que é o Fordismo? O Fordismo é um modelo de produção criado por Henry Ford no início do século XX, baseado em produção em asa, linha de montagem e padronização. O objetivo é aumentar a produtividade e reduzir custos. Influência do Fordismo na educação. A escola passa a funcionar como uma fábrica de forma pessoas iguais. Educação, focamos na disciplina, né, na repetição e padronização de conteúdos. Hum, o currículo é rígido e centralizado, né? Os alunos são preparados para assumir as reproduções, né, as demandas do mercado. E forte ligação com a ideologia tecnicista, forma indivíduos para atender ao mercado de trabalho e industriais. Algumas características: o currículo é fixo, o conteúdo fragmentado, centrado em disciplinas técnicas. Avaliações padronizadas com eficiência e rendimento. Aula com alinhamento, né, repetição e avaliação. Baixa valorização, né, e baixa também produtividade. E há uma crítica, né, ao modelo, né, do Fordismo na educação, que é a questão da desumanização do processo educacional e a alienação do aluno visto como peça do sistema, tá bom? Então, você vê aí que o texto só, né, gente, por si só, ele já explica muita coisa. Então, é algo rígido, é algo fechado, né? Então, nós sabemos que isso precisa ser revisto e analisado, né? E ver qual a melhor forma que isso aí pode se encaixar, porque também a gente não pode desconsiderar a questão do ensino técnico e da indústria, né? Tem o seu papel e o seu valor. Mas trazendo aqui no contexto de educação. Porque nós precisamos do curso técnico para o mecânico, nós precisamos para o cabeleireiro, nós precisamos para o técnico de enfermagem, né? Só que nós temos que alinhar isso aí. E, na verdade, gente, o sistema educacional brasileiro precisa ser revisto, né? Então, é preciso rever um novo conceito e é preciso aí que haja mudanças, tá bom? Muito bem. O ensino técnico. Já falei sobre isso. Conceito geral, né, gente? O tecnicismo educacional é uma corrente pedagógica que se desenvolveu principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, influenciadas pelo avanço da industrialização e pelas teorias de comportamento, né? Já vimos falar um pouquinho sobre isso em outros momentos. Principais características: educação vista como treinamento, a ênfase na eficiência e produtividade, professor como executor de técnicas previamente planejadas, aluno com receptivo passivo, estímulos e resposta, ênfase no currículo prescritivo e controlado, ensino com objetivos, comportamentos claros, mensuráveis e sequenciados,
e forte influência da administração científica de Tyler. As críticas, né? Formação mecanista do aluno, falta de valorização da criatividade e da autonomia e visão reducionista do processo educativo. E sobre o behaviorismo, que sempre é comentado, né? A origem surgiu com Watson e foi consolidado com Skinner, uma teoria psicológica baseada na observação, objetivo do comportamento, desconsiderando os processos mentais internos. Os princípios básicos do behaviorismo, né? São aprendizagem por condicionamento clássico e operante, reforço em estímulo-resposta, já falei sobre isso, e reforço com base para a modificação do comportamento, rejeição de introspeccionismo, mente como caixa preta. Aí sobre isso aqui, nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Muito importante isso aqui, porque pode cair na sua prova e é um termo não tão conhecido. Vamos lá. E falando sobre a caixa preta, né? O que seria essa caixa preta, né? Isso aqui não é tão popular em concurso, mas você tem que ficar de olho para você poder entender, né? Então, uma rejeição, né? Seria uma rejeição ao tecnicismo. Então, o que foi rejeitado? O introspeccionismo, perfeccionismo, estudava a mente com base na autoanálise dos pensamentos e sentimentos, método subjetivo, né? Por que foi rejeitado? Era considerado não científico, pois não produzia resultados observáveis, mensuráveis ou replicáveis. A proposta do behaviorismo: estudar o comportamento observável, mensurável, tratando a mente como uma caixa preta, não acessível diretamente, né? Então, principais representantes: Watson, né, que Dame, um dos de crianças saudáveis, defendia que o comportamento era resultado do ambiente e da aprendizagem. Então, ele colocava que a aprendizagem era segundo o ambiente. E isso não é tão 100%, né? Porque o ambiente ele pode se favorecer, mas também não pode definir, tá bom? Já dei vários exemplos aqui em outras aulas, né? Uma criança que nasceu na favela, ela vai vender drogas? Ela vai ser do tráfico? Ela vai ser uma pessoa má? Não. O ambiente pode favorecer, mas também existe uma escolha, né? Um exemplo, eu cresci em um bairro problemático, né? Nunca usei drogas, né? Nunca parti para essa questão do mundo do crime, né? Então, isso são questões de também educação. Envolve o pai, envolve a mãe, envolve a cultura ali
né? Envolve a educação também e a escolha do aluno. E Deus que nos livra de todo o mal, né? Então, é um conjunto de ações que nos fazem ir pender para o lado positivo ou negativo, tá bom? Então, rejeição do introspeccionismo, né? Mente como caixa preta. Então, é aquilo que eu falei, como a mente sendo algo fechado, tá bom? Então, não é bem assim. Tem que ter muita atenção. Skinner e o behaviorismo, né? Operante, de 1904 a 1990. O principal expoente do behaviorismo radical desenvolveu a teoria do condicionamento operante, né? A aprendizagem ocorre quando o comportamento é seguido por uma consequência, né? Reforço ou punição. O reforço positivo aumenta a probabilidade de o comportamento se repetir. Exemplo, elogios, recompensas. O reforço positivo aumenta a probabilidade do comportamento se repetir, né? Então, o reforço negativo é retirado de algo desagradável após o comportamento desejado, né? É um motivo de punição. A punição reduz a ocorrência de um comportamento, pode ser positivo ou negativo, aplicações na educação. Use reforço para incentivar respostas corretas, ensino programado, conteúdos apresentados em etapas curtas, com feedback imediato, avaliação contínua, focada em objetivos comportamentais. Então, um texto altamente explicativo, né? E o que cai para concurso, né, gente? Eficiência, né, controle, treinamento, comportamento observável. Tecnicismo, tendência tecnicista, contexto histórico. Surge no Brasil nos anos de 1960 a 70, durante o regime militar, influenciada pelos ideais da produtividade e da racionalização. Aqui, né, gente, tem até duas leis que são ligadas ao tecnicismo. Ó, 1961, 1971. Essas leis ligadas ao tecnicismo. Lei e ano, tá bom? Só para ficar aí bem esclarecedor, tá bom? Essas datas e esses anos são muito importantes. Vamos lá. Então, estão alinhadas, né, ao modelo da administração científica de Taylor, características principais, né? Muito do que eu já falei, né, é um pouquinho, às vezes, até redundante, mas importante, tá bom? São características é, de Taylor behaviorismo, né, o tecnicismo em geral, educação com processo tecnicamente planejado, ênfase na eficiência e rendimento no controle do ensino, currículo baseado em objetivos comportamentais mensuráveis, professor executor de tarefas planejadas, aluno receptor, passivo e treinado para responder a estímulos, avaliação, verifica se os objetivos foram atingidos, pragmática e quantitativa, metodologia associada, né, ensino programado, apostilas sequenciadas e recompensas por desempenho. Aqui, gente, esses três slides praticamente vão falar a mesma coisa, né? Só que de forma em tópicos, tá bom? Então, eu já vou para o exercício, que eu creio que o que nós falamos aqui foi bem compreensível e eu creio que não ficou dúvidas, tá bom? Então, 5 minutinhos para vocês, ir no banheiro, beber uma água, comer alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? Não terminou a aula. Voltamos já.
Muito bem, voltando aqui para o nosso simular, tá bom? Show. A tendência tecnicista, influenciada pelo behaviorismo, considera que a aprendizagem ocorre por meio de, vamos lá, a reflexão crítica e problematizada. Não, o aluno é passivo. Interação entre o sujeito e construção do significado. Nunca. Estímulos e resposta. Falou tecnicismo, falou de estímulo e resposta. Gabarito, letra D. Trocas sociais? Não. Primeira, letra C. Né? Então, você vê que quando você presta atenção na teoria, você acerta tranquilamente, tá bom? Então, questão aqui, ó, de boa, não vi nenhum problema, tá bom? No contexto da pedagogia tecnicista, o papel do professor é mediador do conhecimento e facilitador da aprendizagem. Não. Agente de transformação social e crítica. Executor de métodos previamente definidos e controlados. Pesquisador do processo de ensino-aprendizagem. Sim. Executor de métodos previamente já está definido, já está fixo, né? É isso mesmo. Letra C. Terceira. Segundo Skinner, o comportamento pode ser modificado por estímulos conscientes mediados pela linguagem, reforço e punições aplicadas ao comportamento observado, processos mentais internos e afetivos, estrutura social e histórica do indivíduo. Claro que são reforços, punições, fixo, rígido, tá bom? Para você ver aí que eu deixo você na cara do gol só para você acertar a questão, tá bom? Então, só errou quem quis. Quarta, ação alternativa que melhor expressa uma crítica à pedagogia tecnicista, uma crítica, né? A forma o aluno para o mercado de trabalho e para a cidadania crítica. Não, não vai ser crítico. Valoriza a autonomia do estudante. Nunca. Reduz a educação a um treinamento mecânico, ignorando os aspectos sociais e humanos. Aí sim, letra C. Desenvolve a criatividade e o pensamento divergente por meio de ensino programado. Criatividade não, mas programado sim, né? Então, quarta deu letra C. Deu muita letra C, né? Show. Vamos aqui resolver essa questão juntos, tá bom? Fala, galera, vamos aqui responder uma questão aí, ó, de concurso sobre o tecnicismo, behaviorismo e skin, tá bom? Então, vamos lá. Qual das alternativas representa uma aplicação direta do behaviorismo skinneriano à sala de aula? Estimula debates livres sobre temas atuais. Debate não. Utiliza reforço positivo para consolidar comportamentos desejáveis. Desenvolve projetos interdisciplinares. Não, não há essa troca. Aplica prova dissertativa que avalia o senso crítico. Com certeza, o nosso gabarito seria o quê? Desenvolve projetos interdisciplinares com foco na realidade social, né? O nosso gabarito seria o quê? Letra C, né? Então, era para ser assim. Era para ser assim, né? Então, eu vou até dar uma olhada melhor nessa questão que eu fiquei balançado. Galera, fui aqui refazer o vídeo porque tá errado, tá bom? Esse gabarito. Gente, foi aqui rever. Esse gabarito tá errado, a banca errou, né? Assim não, tá bom? Então vamos aqui refazer esse momento aqui que esse gabarito ali tá errado, tá bom? Fala, galera, vamos aqui resolver uma questão de concurso, tecnicismo, behaviorismo, Skinner, que sempre cai ali em tendência pedagógica, tá bom? Qual das alternativas representa a aplicação direta do behaviorismo skinneriano na sala de aula? Estimula debates? Não, o aluno é passivo. Utiliza reforços positivos para consolidar comportamento desejável. Sim, é um reforço, o aluno é praticamente obrigado
né, por meio de estímulo e resposta, a obedecer ao professor. Desenvolve o projeto interdisciplinares? Nunca, não existia nem esse conceito nessa época. Aplica prova dissertativas? Senso crítico? Não, o aluno é passivo. Então, com certeza, o gabarito seria letra B. Então, muito cuidado com questões populares para você não errar em questões, tá bom? Então, tecnicismo aborda essa questão do reforço, tá bom? Por isso, o gabarito seria letra B. Vem estudar comigo conhecimentos pedagógicos para concurso com o professor Leandro. Show, né, gente? Boa demais essa. E vamos aí resolver a última questão. A gente finaliza essa aula maravilhosa. Gente, essa aula aqui, ó, foi extensa, mas bem necessária, né? Um assunto aí bem pertinente e nos ajuda demais nos conteúdos, né? Vamos lá. A proposta de ensino programado fundamenta-se na ideia de que a aprendizagem deve acontecer de forma espontânea e coletiva, né? O ensino deve seguir uma lógica social, crítica e emancipatória, não, nem é Paulo Freire. O conteúdo deve ser apresentado em passos pequenos com reforço imediato. O conhecimento é construído a partir da interação entre sujeitos e sociais. Sim, aí o gabarito seria o quê? Letra C, né? Letra C seria o nosso gabarito. Show de bola, gente? É isso. Espero aí que tenham gostado da aula, tá bom? Muito boa. O assunto se estendeu um pouquinho, mas foi importante e é necessário para a sua aprovação, tá bom? Queria deixar uma mensagenzinha para você meditar e para você gabaritar aí na sua prova, tá bom? Só tirar aqui essa imagem, senão fica o fundo aí para vocês. Diz assim, ó. Enquanto muitos desistem, né? Enquanto muitos desistem de concurso, perdão. Enquanto muitos desistem, o concurseiro insiste, porque a aprovação não vem por sorte, mas por persistência. Olha que frase maravilhosa. Vou até gravar aqui para vocês. Fala, galera, eu queria aqui deixar uma mensagem motivacional para vocês em relação a concurso, tá bom? Diz assim, ó. Enquanto muitos desistem, o concurseiro insiste, porque a aprovação não vem por sorte, mas por persistência. Persista, insista e não desista. Se eu tivesse desistido, não estaria aqui, tá bom? Então, estudar para concurso, ele exige renúncia, dedicação e foco, tá bom? Continue, porque sua hora vai chegar. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Conselho do professor Leandro para você, concurseiro. Então, a gente termina essa aula com a energia lá em cima, né? Graças a Deus. E finalizamos aqui com essa frase. Então, é isso, gente. Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um com você, tá bom? Vem estudar comigo, valor acessível, material de qualidade, tá bom? E você só tem a ganhar com o maior número de aprovados possível como professor, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda o canal a crescer, tá bom? E segue também o professor no Instagram, tá bom? Estamos chegando a 2.000 seguidores, o canal bateu aí 7.000, muito obrigado. Vamos agora para os 8.000, né? Os 8.000 eu quero aí no aniversário do Grupo de Estudo, que é em agosto, e vamos ajudar o professor também a chegar aos 2.000 seguidores, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, e foi. Aula maravilhosa, tá bom? Tchau, minha gente.